Fala galera, eu sou o Rômulo. E eu sou a Gabi. E a gente é do canal Estrada Bonita. E hoje a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês a Rua Florida, que é um lugar que os brasileiros geralmente ficam perto dela, porque tem bastante hotéis. E é um lugar bem legal, tem bastante coisa legal pra fazer. E o primeiro lugar que a gente parou é aqui no All Saints Café. Esse café aqui. E pra gente, sinceramente, é o melhor café da cidade. E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. Lembrando que pra quem tá perto da Florida, ela fica a umas 2 quadras daqui. Essa avenida é a Corrientes. E é só você sair dela e ir em direção ao obelisco que fica ali. E você logo logo vai chegar na frente do All Saints Café. Pra ser mais certo, pra achar, ela fica perto do Gran Rex, que é um grande teatro que tem aqui. Então, agora bora tomar um café e depois bora pra Florida. Esse é um croissant de almendras, que é amêndoas pra gente, né? E um café com leite normal. Isso aqui é latte, né? Latte. É, ele é um latte. E aí a gente pediu 2 croissants de almendras e o café grandão, daí a gente consegue tomar os 2 juntos. E provavelmente, gente, vocês não vão achar essa indicação desse café em nenhum outro canal, porque a gente chegou nele muito sem querer, né? Mas aqui, se você vier aqui, não deixe de pedir esse croissant, porque ele é o melhor croissant que a gente já comeu na vida, assim. A gente já veio aqui umas 3 vezes antes de filmar pra vocês, então a gente pode garantir que é muito bom. Então, venha conhecer que vale muito a pena. É verdade. E outro detalhe é que ele fica numa região meio que não é turística, assim, então é legal, porque quer dizer que a galera vem mesmo, a galera daqui. Então, pessoal, agora a gente vai contar pra vocês uma história que mistura paixão, romance e muita vingança, hein? Essa história, além da história que já é muito interessante, ela ainda é composta por 3 grandes construções aqui de Buenos Aires. E a gente vai começar contando a primeira parte da história e mostrando a primeira construção. Então, galera, a nossa história de hoje ela começa nesse lugar. É um palácio muito bonito que surpreende pela arquitetura e tal. E hoje ele leva o nome de Palácio San Martín, porque é em homenagem à praça e tal, e a gente vai contar, espera aí. Mas o primeiro nome desse palácio foi Palácio Ancorena. E pra gente começar a história, a gente tem que contar a história da família Ancorena. Então, em 1750, Juan Ancorena saiu de Navarra, na Espanha, e veio se aventurar aqui em Buenos Aires para tentar construir uma nova vida, uma vida mais próspera. Depois de muito trabalho, muito suor, ele construiu uma pequena fortuna através de negócios mercantis. Então ele tinha algumas lojas aqui na cidade e trabalhava com esse mercado entre a Espanha e as colônias aqui da América Espanhola. Por ele ter muito dinheiro, ele se casou com a filha de uma família nobre daqui, que estava passando por dificuldades financeiras. Eu vou pegar a colinha aqui. O nome dela era Romana Lopes de Anaya e Guarniz de las Cuevas. E por conta desse casamento ele conseguiu meio que ascender a nobreza da cidade, então ele virou um aristocrata da região. Dentre os vários filhos que ele teve com essa mulher, destaca-se o Nicolas Ancorena, que ele era o cara mais rico da época, era como se fosse um Rockefeller da época, e o Thomas de Ancorena. O Thomas de Ancorena era um deputado que foi um dos 32 assinantes da Ata de Independência da Argentina. Então, além de ele ter esse poder financeiro, a família tinha um poder político muito forte na época. O Nicolas Ancorena, ele teve um filho que também se chamava Nicolas. E esse Nicolas, filho do Nicolas, se casou com a Mercedes Castellanos. Ele morreu muito cedo e depois que ele morreu, a Mercedes virou tipo uma beata aqui. Então ela se dedicou a vida praticamente às atividades da igreja. E ela mandou construir esse palácio logo depois que ele morreu para servir tipo de abrigo para a família. Então está aqui o palácio que hoje se chama San Martín, na época se chamava Palácio Ancorena, da família Ancorena. E a gente vai mostrar um pouquinho dele. Eu não sei se a gente vai conseguir entrar, mas acho que só de fora já dá para ver a dimensão. Logo depois que a Mercedes morreu, esse lugar foi comprado pelo governo da Argentina e foi transformado no Ministério das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto. Não sei o que é culto, vou pesquisar e vou colocar aí pra você. Mas é isso, ele foi comprado e hoje ele é propriedade do governo federal da Argentina.
Ó, galera, a gente viu uma coisa diferente aqui. Eu não sei se o Santander tem esse nome, mas Santa Paciência. Engraçado, né? É no mínimo um pouquinho curioso esse nome, né, Gabi? Ah, gente, tenha Santa Paciência, né? E ó, galera, então aqui atrás está o Palácio dos Ancorena. Daí ali já é outra região depois da praça e tem esse prédio aqui. E esse prédio, ele é bastante importante para o futuro da nossa história. Então, aqui está o palácio e ali está o prédio. Então, bora lá. Agora nós vamos entrar na segunda parte da nossa história, que começa a ficar interessante. A senhora Mercedes Castellanos, que o Romulo contou pra vocês, já apresentou pra vocês quem é, ela resolveu construir uma igreja. E essa igreja é que a gente vai mostrar pra vocês agora. Então, essa igreja se chama Basílica do Santíssimo Sacramento e ela foi construída pela Mercedes Castellanos. Quando ela construiu, ela disse: se eu moro num palácio, o meu Deus também tem que ter o seu. Ela é uma das igrejas mais bonitas, assim, de toda a Argentina. Ela foi construída com mármore italiano, foi construída com carvalho, foi construída com bastante ouro e até hoje ela é escolhida para sediar os casamentos da alta sociedade, assim, da cidade de Buenos Aires. Esse terreno não foi escolhido à toa para ser construída essa igreja. Como a gente mostrou para vocês, o palácio está logo atrás da praça, então ela teria, na época, lógico, ela teria a vista direta da igreja para o palácio e vice-versa. Então ela escolheu esse terreno estrategicamente para ficar perto da casa dela, era o lugar onde ela ia vir na missa e foi o lugar onde os familiares da família Ancorena, no caso, foram enterrados ou sepultados. Com o passar do tempo, a Mercedes começou a perceber que, na verdade, o palácio ficava um pouquinho longe, assim, da igreja para ela vir todo dia, porque ela foi ficando velha e foi vendo que, pô, é meio longe de ir. E ela quis comprar um terreno mais perto para fazer uma espécie de anexo para o palácio dela. E aí foi que ela se interessou pelo terreno logo aqui da frente da igreja. E ela tinha como tipo sonho da vida dela de construir um pequeno palacete aqui para ser o lugar onde ela ia direto para o palacete, para a igreja. E aí a próxima parte da história tem muito a ver com esse plano dela. E aí a Gabi vai contar para vocês. E só para mostrar para vocês o quão perto era esse terreno, nós vamos filmar a igreja e o terreno, para vocês terem uma noção só de como é. Esse era o terreno, que hoje não é mais um terreno. Agora nós vamos entrar na história de outra família, e essas histórias vão ficar bem interessantes. John Patrick Kavanagh, ele era um irlandês que resolveu vir para a Argentina em busca de ser um fazendeiro, um próspero fazendeiro, e ele conseguiu. Ele ficou muito rico e muito conhecido aqui na cidade, porém ele não era nobre, e naquela época aqui era mais importante você ser um nobre pobre do que um burguês rico. Então toda a fortuna dele não valia muita coisa para o pessoal daqui, ele não era muito bem visto, digamos assim, por não ser um nobre. Porém ele teve 2 filhos, o Diego e a Corina. E a Corina se apaixonou por um rapaz nobre aqui da cidade. E adivinha quem é esse rapaz? É o filho da dona Mercedes Castellanos, sim. É a mesma pessoa que fez aquele castelo e também fez a igreja que a gente acabou de mostrar pra vocês. Porém a história não para por aí. Justamente pela Corina não ser de uma família nobre, a dona Mercedes não aprovou muito esse relacionamento e fez tudo o que estava ao alcance dela para acabar com essa relação que nem tinha começado ainda, né? E ela conseguiu. Ela acabou com o relacionamento dos dois, os dois não conseguiram ficar juntos. Porém, Corina não deixou por isso mesmo, né? Ela foi lá, vendeu 2 fazendas da família deles e fez a pior coisa que ela poderia fazer para a ex-futura sonhada sogra. Ela sabia que a dona Mercedes queria muito comprar esse terreno que a gente mostrou pra vocês, né? A gente contou a história aí, era o sonho da vida dela. Então a Corina foi lá, pegou esse dinheiro das fazendas e comprou o terreno. Ah,
já é uma boa vingança, né? Mas como se não bastasse, ela foi lá e pediu para construir um prédio aqui. Um prédio de 14 andares, onde a única exigência era impedir a dona Mercedes de olhar para tão amada basílica que está atrás do prédio. Então acho que foi uma boa vingança ainda, uma vingança de gente rica. Agora o Rômulo vai contar para vocês os detalhes de como foi a construção, porque a Corina não só fez uma construção, mas foi uma construção muito falada na época, muito famosa na época, por vários aspectos agora do edifício. A gente vai contar para vocês. Então, galera, esse prédio, na verdade, é um arranha-céu, né? Não é um prédio. A construção dele começou em 1934 e 14 meses depois, em 1936, ele já estava totalmente pronto. É importante lembrar que na época teve uma conferência muito grande da Igreja Católica aqui na região e tanto a dona Mercedes, que era meio que a dona da basílica, fez algumas homenagens para esse evento, quanto a Corina. Ela colocou uma cruz muito grande, branca lá em cima. Eu vou deixar a foto para vocês verem. Então, tanto a Mercedes quanto a Corina, que eram as inimigas da nossa história, elas também eram muito católicas. O prédio, ele tem meio que no topo dele uma ideia de degraus, assim, tipo, o topo dele ele é meio escalonado. Então a gente consegue perceber que ele é mais ou menos a proa de um navio que aponta diretamente para o Rio da Prata. Então quem está vindo de barco e olha o prédio, ou na época olhava, porque era a maior construção da cidade, vê mais ou menos a ideia de um navio entrando no Rio da Prata. Ele foi o primeiro prédio do planeta a possuir ar-condicionado central, que foi fabricado especialmente pela Carrier de Connecticut, nos Estados Unidos, para a Corina. Então ele é um marco assim da engenharia mundial por possuir isso. Nenhum prédio do mundo possuía ar-condicionado central na época. E até hoje, né, tem poucos prédios que têm ar-condicionado central. Nenhum apartamento desse edifício ele é igual, então todos os apartamentos é um diferente do outro, todos os andares são um diferente do outro, e o 14º andar, ele é o apartamento que foi destinado para a Corina viver. Então ele é um apartamento que tem a visão em 360 graus de toda a cidade, tem a vista irrestrita para o porto de Buenos Aires, e ele foi vendido por um nobre inglês em 2008 pela bagatela de 5,6 milhões de dólares. Eu vou colocar o nome do nobre inglês aí. Então é uma grana, né? É um negócio muito importante esse prédio. Ele foi eleito como o prédio mais bonito da cidade de Buenos Aires e ele foi o maior prédio de toda a América do Sul durante vários anos. E ele só foi superado pelo edifício Altino Arantes de São Paulo, que bastante gente deve conhecer. Ó, galera, tem um detalhe que a gente percebeu agora. Aparentemente o ar-condicionado central da Corina não deu muito certo, porque o que mais se vê no prédio é ar-condicionado para fora dele. Também não é fácil aguentar aí quase 100 anos de ar-condicionado central, né? Então, como prometido, a gente agora vai mostrar a Rua Florida. Vocês devem estar se perguntando o que essa história de amor, de ódio tem a ver com a Rua Florida. Então, a Rua Florida ela começa exatamente na Praça San Martín, que é o triângulo que tem esses três edifícios muito famosos da Corina e da Dona Mercedes. A Florida ela começa exatamente aqui e a praça está aqui atrás da gente. O que acontece? A Rua Florida era um lugar de muita alta sociedade. Então, todo mundo que morava perto da Praça de Maio antigamente, depois da independência, decidiu vir para cá, porque na época teve epidemia de peste negra e teve muita epidemia de febre amarela. Então eles procuraram um lugar mais alto da cidade para que ficasse seguro de rato, de inundação e desses problemas que tinham lá naquela região da cidade, perto da Casa Rosada. Então agora a gente vai mostrar um pouco da Rua Florida para vocês, principalmente as galerias, e mostrar como é aqui, o que tem para fazer e como é que é a Rua Florida, beleza? Então vem com a gente aí. E até hoje aqui é muito conhecido por ter lojas de grife. Então essa rua aqui tem muitas lojas chiques e também tem algumas lojas hoje em dia mais populares. Mas além disso, o que tem mesmo é cambista. Aqui você vai passar, vão te oferecer câmbio umas 50 vezes durante a rua. E vamos tentar falar com vocês em português, porque aqui tem muito brasileiro e outras pessoas que sabem que aqui é turístico para os brasileiros, então acaba chamando a atenção aí por saber falar a língua, né? Mas é uma rua muito legal, muito diferente, assim, é gostosa de caminhar por aqui e bem chique também.
Então, galera, uma das marcas de Buenos Aires são as galerias, e elas surgiram no final do século XIX e foram meio influenciadas pelaquela ideia de galerias italianas, tipo a Praça do Omo em Milão e algumas outras em Veneza. Muitas dessas galerias elas deram lugar a edifícios modernos ou até edifícios mais antigos. Algumas permaneceram das antigas, mas em 1949 foi sancionada a lei de ordenação territorial aqui da cidade, que permitiu as pessoas a construírem galerias maiores e espaços peatonais, que eles chamam, que são lugares especiais para caminhar pessoas, e na verdade são as galerias, né? E é isso aí, agora vamos mostrar duas das mais famosas aqui de Buenos Aires e algumas modernas também. Então, galera, esse edifício é chamado de Galerias Pacífico e ele é um edifício no estilo Beaux Arts. Vou deixar escrito aí, não sei como é que fala. Escreve aqui no comentário como é que diz, eu não sei, né? E ele foi criado para abrigar uma sede da loja Le Bon Marché de Paris, que era uma loja de grife na época. Foi uma das únicas que foi localizada fora de Paris. Então ele funcionou mais ou menos até 1910 como uma sede da Le Bon Marché e depois foi comprada pela Buenos Aires and Pacific Railway Company. Essa empresa ela tinha o plano de fazer uma linha férrea entre Buenos Aires e Valparaíso do Chile, que era tipo uma estância turística, só que não deu muito certo. E em 1940 e pouco eles compraram esse edifício, separaram as lojas dos escritórios e começaram a alugar essas lojas, e também funcionavam grandes lojas de grife na região. Esses engenheiros que fizeram essa reforma e separaram as lojas dos escritórios, eles contrataram pintores argentinos que pintaram 12 afrescos numa cúpula central que eles construíram. A gente vai mostrar essa cúpula lá dentro. Essa galeria tem uma história um pouco triste. Mais ou menos ali pelos anos 2000, um grupo de cineastas espanhóis estavam filmando um pequeno curta aqui na região, mostrando os shoppings mais bonitos da América do Sul. E eles acabaram tropeçando num centro de tortura desativado no porão da galeria. Então foi provado que realmente aqui era um centro de tortura da ditadura. Então é uma história assim bastante triste, que tentaram apagar da história, mas acabaram descobrindo, infelizmente. Não infelizmente descobriram, infelizmente existiu esse episódio. Mas hoje ela é um prédio muito bonito, que abriga lojas de grife muito importantes, e é considerado um dos edifícios mais bonitos da cidade e um dos shoppings mais bonitos de toda a América. E aqui, gente, aquela parte de cima ficam os escritórios, e aqui a parte de baixo são 2 andares de lojas, e também tem a parte da praça de alimentação. Então são 3 andares aqui de lojas e praça de alimentação e 1 andar de escritório. E aqui é a parte onde foram construídos 12 afrescos, e depois na outra reforma os 4 afrescos pequenininhos. Então, galera, depois de um certo tempo eles começaram a autorizar aqui, então, como eu falei, as galerias mais modernas da cidade. E elas não têm toda aquela arquitetura histórica ou alguma coisa especial, assim. Elas são simplesmente uns pequenos centros comerciais que são de pedestres, então
Tem algumas lojinhas simples, alguma coisa turística, hoje em dia, né? Na época eram lojas comuns. E a maioria são bem similares a essa aqui, são centros comerciais pequenos e simples, mais modernos do que as galerias antigas. Agora vocês devem estar se perguntando também por que essa rua se chama Florida, né? Apesar de ter muitos floricultores, lojinhas de flor pequena, tipo quiosques, como essa aqui atrás, a rua não tem esse nome por causa disso, ela tem esse nome por causa da Batalha de Florida. Foi uma batalha que aconteceu no norte da Argentina, um pouco mais lá pra cima, perto do Peru. Foi uma das batalhas de independência da América Espanhola. Então foi dado esse nome em homenagem, já que a Rua Florida é uma das primeiras ruas da cidade de Buenos Aires. Então, galera, agora a gente vai mostrar a última galeria para vocês e a segunda das clássicas, né? A Galeria Güemes é uma galeria em estilo Art Nouveau e ela, na verdade, ela foi construída meio por obrigação, assim, porque eles queriam construir um arranha-céu e a prefeitura aqui da Argentina, na época o prefeito se chamava Joaquim de Ancorena, então voltamos para a família Ancorena, que era o prefeito da época. Ele meio que pediu pro cara que queria construir o arranha-céu dar uma contrapartida pro município. E aí essa contrapartida do construtor, do engenheiro e do financiador assim, do arranha-céu foi construir uma galeria, e ele justificou a construção dessa galeria por ser um lugar que tinha uma expressão arquitetônica muito grande na época, e meio que a população aceitou assim, a construção do arranha-céu e da galeria. Apesar de ter tido um naufrágio com os materiais que vinham da Itália para a construção da galeria, ela foi bem rápida, ela terminou a construção mais ou menos aí em 2 anos, e ela foi um expoente na época assim, da arquitetura da época, porque o Art Nouveau estava porque o estilo Art Nouveau estava em alta assim, na época. Ela sofreu 2 incêndios, então no primeiro dos incêndios eles tiveram que basicamente reconstruir toda a galeria, e eles meio que na época, como o Art Nouveau já não era mais uma arquitetura assim expoente do mundo, eles acabaram deteriorando alguns pedaços nessa reconstrução. No segundo incêndio também destruiu tudo e eles tiveram que praticamente reconstruir a galeria. Aí eles conseguiram fazer algumas coisas similares à época da primeira construção, porém essa que é a entrada principal, que é a da Rua Florida, foi feita de forma assim moderna, então ela já não é uma entrada tão bonita quanto a da Galerias Pacífico. Mas vamos lá dentro ver como é que é. Galera, agora a gente vai subir no mirador aqui, que é tipo um lugar onde dá pra ver quase toda a cidade. E aí vamos mostrar lá pra vocês como é que é. Pra vocês saberem como é que faz pra ir, entrada Mitre, piso 14. Entra na galeria. Entra na galeria. Na galeria tem várias entradas, aí você entra na Mitre. É bem as 2 entradas do meio, um lado é Cangalo e a outra é Mitre. Piso 14, ó. Eita galera, aqui é tudo meio apertado de subir. Mas ó, a gente comprou o ingresso, são 300 pesos por pessoa. Vamos ver como é que é. Eita, tem que subir um montão, velho. Isso aqui me dá medo. Tem medo? Pouco. Eu quero então uma coisa.
Leva a GoPro. Tenho medo. Segura. E vamos pra aventura. O máximo de aventura que estamos enfrentando ultimamente é subir uma escada caracol. Não olha pra baixo, por favor. Cuidar da cabeça. Mais um pouquinho. Prefere ir na frente ou atrás? Vai, vou filmar você lá em cima. Vai na plateia? Galera, cheguei. Cheguei. Já esqueceu que eu tô junto aí. Eu vou confessar pra vocês que minha perna tá tremendo bastante. Tô com medo, amor. Eu tenho medo de altura, né? Acho que quem vê o canal há mais tempo sabe. Mas eu tenho medo de escada mais. E essas escadas em caracol aí, meu Deus, me dá uma gastura. Daí eu fiquei pensando, essa escada deve existir faz muito tempo, né? Muita gente já subiu. Muita gente deve ter subido, não sou eu que vou. Sabe o que eu pensei? E se eu tivesse um emprego que eu tivesse que subir aqui todo dia? Eu ia subir. Eu não. Eu ia arrumar outro. Mas então agora eu vou mostrar a vista pra vocês. Olha, galera, eu não sei se vai dar pra perceber muito bem aí, mas pra gente é até um pouco mais fácil. Mas quando você vê lá no fundão do Rio da Prata, dá pra ver a costa do Uruguai. Essa aqui é um dos pontos que ela fica mais estreita e fica aqui mais ou menos 50 quilômetros daqui até o Uruguai. E aí quando você começa a observar pra lá, ali começa já a ficar também mais perto. E essa região toda aqui do Rio da Prata é a região do Delta do Tigre. E se você continua por aqui, mais ou menos no meio desses prédios aqui, você encontra o Delta do Rio Paraná, que a junção dos dois forma o Rio da Prata, que acaba desaguando bem lá pra frente no Oceano Atlântico. Aí lá onde ele deságua no Oceano Atlântico, a extensão entre os dois países é de aproximadamente 200 quilômetros. Olha, aqui tem as abóbadas dos prédios. E lá no fundo dá pra ver o prédio que tem a cara da Evita Peron. Aí a gente vai mostrar melhor pra vocês aquilo lá. Mas praticamente ela tá virada pra essa região, cantando e tipo, animando o povo, porque aqui era uma região que vivia pessoas mais pobres. E do outro lado ela tá tipo olhando com uma cara de guerreira, olhando pro pessoal mais rico, que ela realmente na época foi considerada uma defensora do povo mais pobre da Argentina. Ó, galera, aqui já é outro ponto. Desculpa o vento aí que tá batendo, talvez fique ruim um pouco a imagem. Aqui tem tipo, parece um castelinho, ó. Ó, galera, essa torre aqui, ela é o Palácio Legislativo da cidade. Como a cidade ela é uma cidade autônoma, como se fosse a Câmara dos Deputados de Brasília. Tipo a Assembleia Legislativa do município de Buenos Aires, porque ela é como se fosse um estado. É um prédio bem bonito, ele se destaca bastante. Ó, galera, depois de todo o rolê, chegou a hora da recompensa. Agora sim, agora. E a gente vai agora comer. E vamos mostrar um restaurante aqui que é uma dica para vocês para virem. Fica do lado da Florida. Então, aqui é o restaurante que a gente vai. E a Florida fica exatamente nessa esquina. Então é pertinho, para você que tá aqui perto da Güemes é melhor ainda, porque é acho que 100 metros daqui. Ah, só lembrando, né, pra vocês saberem, pra esse e pros outros vídeos, que aí quando a gente faz já meio que um roteiro pra vocês seguirem. Então, se vocês fizerem a mesma coisa que a gente, vocês vão fazer, tem uma coisa atrás da outra. É verdade. Vai ver tudo. Então no caso a gente começou lá na Praça San Martín. Tomamos café E descemos. E aí vamos terminar agora aqui no restaurante. Isso aí. Esse restaurante ele era uma antiga loja de roupa, como é que chama? Alfaiataria. E aí vamos mostrar, eu acho que ele é bem legal.
Além do lugar que a gente tá. Nossa, a gente tá muito feliz, emocionado, assim, porque... Não sei, é um lugar, uma energia muito boa, né? É um lugar muito bonito, assim, tem uma sensação de ser uma coisa antiga. É antigo? É antigo e eles tratam a gente muito bem, assim. Tem essa música que vocês estão ouvindo, o cara tá tocando aqui ao vivo. É um piano de cauda preto, muito bonito. Pra gente comprar. Então, assim, um evento, assim, é pra vir assim, ó. Esquecer de tudo, assim, só aproveitar. Fingindo o costume, né? Aí colocar esse aqui, ó. Sabia que é assim que faz? É? Eu acho que é. Que tu tem vó francesa, né? Você é chique. Ah, sim. Pra quem não sabe, a avó da Gabi é belga, francesa, era toda cheia das Mas como é que é? Eu não conheci ela, né? Mas teu pai te ensinou. Como é que chama? Etiqueta. Daí nos próximos vídeos eu fazendo um monte de coisa errada. E aí a gente ganha ainda um espumante, ó, quando chega. Muito massa. Ó, galera, vou mostrar meu prato pra vocês. Ele é uma costela de porco com ovo na chapa, bacon e ervilhas e papas à espanhola, que é tipo a papa frita, só que em tipo chips, né? E o da Gabi é uma copa de porco. E esse aqui eu acho que é um purê de batata doce. É bom? Eu vou provar o meu agora, ver se é bom. Então, galera, agora nós com o bucho cheio, vamos contar um pouco da experiência aqui do New Brighton para vocês. Sim. Então, ele é um restaurante muito clássico, ele era uma antiga alfaiataria. Eu tentei mostrar um pouquinho aí dele para vocês. Ele é conhecido como um dos bares notáveis aqui da cidade. E a comida dele, ela é basicamente parrilha, então a especialidade da casa é parrilha. E tem alguns pratos diferentes, a gente tentou provar alguma coisa. Como os pratos eles fogem um pouco do padrão de gosto nosso do Brasil, tem algumas coisas que a gente achou assim um pouco diferente. Então eles comem bastante batata doce, bastante ervilha. O meu tinha tipo um chutney, aqueles chutney de cebola assim, bem doce. A comida era um pouco agridoce. É diferente pro nosso paladar, mas ela é gostosa. Assim, é a experiência. É a experiência, não é um lugar assim, é a melhor comida de Buenos Aires. Talvez não seja mesmo. Mas o lugar é um dos lugares mais lindos, um dos restaurantes mais bonitos que eu já fui, pelo menos. O conjunto, assim, é muito bom. Na verdade ele é um lugar imperdível pra vir. Só que ele ganha o nosso selo de imperdível. Só que, claro, tu tem que prestar atenção na comida. A gente quis mudar e às vezes não dá muito certo, assim. Mas na verdade deu bem pouquinho errado, porque o lugar é muito lindo. Sim. Muito lindo, é imperdível. E se você estiver na Florida e quiser um lugar pra almoçar, esse aqui com certeza é o melhor lugar. E a gente fica aqui com esse vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou da nossa historinha de hoje. O que você mais gostou do vídeo? O que tu mais gostou do vídeo. Se inscreve no nosso canal, por favor, isso ajuda muito a gente. Muito obrigado por ter assistido ele até o final. E segue a gente também no Instagram, @estradabonita. Valeu. Porque agora... Desculpa. Fala. Porque além dos conteúdos exclusivos que a gente posta pra vocês lá, a gente também faz live, conversa com vocês, responde todo mundo. Então, qualquer dúvida que você tiver também sobre alguma coisa aqui do vídeo, chama a gente lá que a gente vai te ajudar com o maior prazer. Isso aí, e esse vídeo vai sair provavelmente hoje ainda. E amanhã, um dia depois de todos os nossos vídeos, tem live. Então,
quarta, na sexta e no domingo sempre tem live no Instagram a partir de hoje. E a gente comenta alguns bastidores dos vídeos, Isso então aí. é bem legal. Bem legal. Valeu, galera. Até o Valeu. próximo vídeo.